Não só em bênção material, mas em atitudes, né? Generosidade. Gênesis 26. Glória a Deus. A igreja está linda como, aleluia, os lírios do campo de Salomão. Todo mundo embranquecendo com o sangue de Jesus. Aleluia. 26, eu creio que todos já abriram. E o Senhor nos fala no verso 13. Glória a Deus. Enriqueceu-se o homem. É o que está escrito aí, né? Aleluia. Prosperou. Aleluia. Terceiro, a promessa de Jesus, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois, de grande número de servos. De maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Sente glorificando ao Senhor, igreja. Glória a Jesus. É um tempo em que Deus ele diz que floresce e aquele que ele dá semente não pode ter medo de semear. Glória a Deus. Porque quem enriquece é quem é desprendido daquilo que Deus coloca em suas mãos. Nós não viemos aqui pregar o evangelho da prosperidade, mas o nosso Deus é um Deus de prosperidade. Prosperidade, multiplicação, está em toda a vida, desde Gênesis a Apocalipse. Quando ele multiplica pães e peixes, ele multiplica para sobrar, para sobejar. De maneira que se eu deposito, aleluia, de maneira recalcada e sacudida e transbordante, ele nos dá. O homem possuía ovelhas. E por isso ali, os filisteus o invejavam. Eu estou no verso 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado. Ali nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. E aqui nós vamos pular para o verso 20. Mas os pastores de Gerar contenderam. Nós estamos lendo o verso 20. Mas os pastores de Gerar contenderam. Olha aí. Sempre acontece contenda quando há inveja. Quando muitos estão de olho naquilo que Deus tem de promessa para a nossa vida. Sempre acontece uma contenda. Eu estava em casa meditando na palavra. E ali Deus falando que é um tempo de se levantar e não parar. E quando o nosso irmão Damião estava aqui louvando. E Deus dizendo que é Deus de direção no meio do louvor. É um Deus que cuida, que dá direção. Havia um tempo que Deus estava direcionando o servo dele, Isaque. Imagina Isaque, aquela seca dos anos 70, né, meu pastor? O senhor passou, eu não passei não. Eu creio que ninguém aqui na igreja passou. Só o senhor e a missionária que já estão aí nesse tempo da década de 70. Mas havia fome na terra. E a semente, aleluia, da prosperidade era para ser multiplicada e ela se chamava obediência. E quando chega o servo de Deus, filho, o patriarca ali Abraão, gera Isaque, que também é um dos patriarcas, vem a ser, vai para a terra dos filisteus, vai para a conquista. Então a gente muitas vezes vê a situação e a mudança acontecer, vê ovelha, vê boi, vê se enumerar, vê crescer, multiplicar, mas não sabe o começo, como é que foi que o pastor pagou o preço para estar aqui colocando tijolinho por tijolinho com a missionária. Muitos de vocês já estão aqui mais antigamente do que eu.
É como a nossa irmã Cícera ali, a diaconisa. Está aqui também, né? Na obra, o irmão Francisco. Eu creio que são os mais velhos, a irmã P6. E a gente está aqui, como o irmão Damião, que não cessa de colocar ali um cântico novo na boca. Sabendo que colhe os peixes de alegria. Mas chega um tempo que a inveja bate. Mas não deixe que a inveja paralise. Porque haviam 3 poços para cavar. Imagina, na seca, Isaac tinha a prosperidade. Mas ele não podia parar onde ele estava. Ele tinha que caminhar. Abraão já era morto. Aí, a receita é essa. Não parar. Se levantar para o que Deus tem para fazer hoje. O pastor já se levantou. Todos os que fundaram esse ministério já se levantaram, continuam de pé, como nós na irmã Lusa. Continua louvando, como aqui o irmão continua na bateria. E cheirando mais, e Deus levantando. Vamos cavar todo mundo o poço. E o primeiro poço, quando ele começa a cavar, começa dizendo ali, ó, contenderam os pastores. Essa água é nossa. Os pastores de Gerar. Quando chega no poço que Isaac deu por nome Ezeque. Isaac dá o nome do poço Ezeque. Porque ele disse, será possível? Eu cavei, meus servos cavaram, a gente continua cavando e cavar poço. É para crente, é para quem tem fé, é para quem quer prosperar, é para quem quer ver a promessa acontecer. Cava poço é capinar o jardim. Cava poço é ir buscar a doação. E ali em São Paulo, eu me lembrando de quando a gente tinha mais coragem. Eu, né, no caso, tinha mais coragem, ia pedir doação. E a gente alimentava mais de 30 famílias com doação no sacolão. Certa ocasião aqui eu fui para o Ceasa. Mesmo a gente não tendo condições, a gente precisa cavar poço para dar água aos servos, para dar água aos nossos pastores, para dar água à obra que Deus tem colocado na nossa mão. E só prospera quem tem vontade, porque diz o provérbio que o preguiçoso fica olhando o vento. E ali ele não semeia, como o pastor falou. Quem fica olhando o vento, ele não colhe. Mas nós, porém, precisamos cavar. Ezeque era o primeiro poço, porque ali Isaac deu esse nome, porque contenderam. Há uma disputa que o diabo ele quer enfatizar na vida dos crentes. Mas ninguém está disputando nada. A gente só disputa, aleluia, quem adora mais, aí eu gosto. Quem vem buscar com mais fome é a palavra. Quem prega a palavra com vontade de conversão de almas. Essa é a verdadeira disputa. E é no bom sentido. Não é nem para disputar. Porque tem maneiras que a gente precisa, aleluia, ter bom ânimo e se levantar. Como ali Josué estava fraco, Deus não disse que ia dar força a ele, não. Deus disse, se levanta. Tu já choraste por Moisés demais. Eu já te dei 30 dias de luto. Agora te levanta e ser forte. E vá sendo corajoso. Aleluia. E ele continua dizendo que a gente precisa se levantar. Não é porque está acontecendo contenda. Está acontecendo, aleluia, barreira para que você e eu não passe, para que a igreja não avance. E o inimigo é o opositor. Ele é esse que cria contenda. Mas Deus está falando que chegou aqui, aleluia, não para que a gente fique paralisado. E Ele chega abençoando e dizendo, se levanta. No coração de Isaac, se levanta porque eu tenho mais. Porque quando Ele fala ali adiante, porque Deus Ele falou, eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus de teu Pai. Não temas porque eu sou contigo. Isso Ele fala no verso 24. Eu sou contigo. E desde o primeiro poço Ele não se abateu. O que está abatendo a igreja? O que é que está paralisando a igreja?
medo. É o medo de se levantar. É o medo de ter a ousadia de vir aqui contar um testemunho. Porque Deus, Ele quer que a gente venha e conte o que Deus tem feito de maravilha na nossa vida. O que Ele tem mudado na nossa alma, no nosso caráter. Não foi fácil para Isaac. Está vivendo ali no meio do deserto. Aleluia, Deus. A seca é grande. Imagina, um carvão e o outro entulhando. E quando você pensa que vai beber da água boa, aí Satanás quer entulhar e você quer xingar. Não. Tem que manter a calma, a temperança. Tem que pegar a boquinha e fechar e partir para o próximo poço. Eu vou falar de 3 poços que você, aleluia, vai entender aqui o que é o poço mais adiante para ser cavado. O poço que está aqui no verso 21. Cavaram então outro poço, também por causa desse contendeiro. Por isso recebeu o nome Sitna. Teve Ezequiel, que foi o primeiro, agora é Sitna. Aí o Isaac coloca a mão na cabeça e diz: vamos contender de novo. Por que se levanta com disse-me-disse? Por que se levanta para falar um dos outros? Glória a Deus. Quando Deus tem água para todos, quando Deus tem dom para todos, quando Deus, aleluia, tem igreja de todo jeito para a gente chegar e entrar. Mas não é de qualquer maneira que se vai para o céu. Tem as 12 tribos. Eu comparo as igrejas da face da terra com as igrejas de Apocalipse. Tem igreja para todo tipo de crente. Se você quer estar na igreja, aleluia, marcha para cavar. Porque se você não tem ousadia, nem força e nem coragem, como Josué, fica só chorando e vendo os outros com molho nas mãos. É para o crente estar alerta. A gente já viu aqui o irmão Givanildo falando: crente fica alerta, crente fica acordado, cava o poço. Se levanta para não estar na janela olhando o que é errado, mas indo para a guerra, cavando e decidindo que o próximo poço precisa ser cavado. A próxima alma precisa ser conquistada. Eu e você não precisa estar satisfeito com a quantidade de pessoas que está aqui ainda, não. Nós precisamos de mais alma. Por quê? Porque diz a palavra lá em Mateus 24 que Jesus só volta quando a gente tiver trazido todas as almas. Todos conhecerem a palavra. Quando todos conhecerem a palavra, aí sim ele chega. Imagina homens cavando, suando. Imagina os servos cavando e outros contendendo. Não é desse jeito não, irmão Damião, que toca o violão. Não é, irmão Lê? Não é assim que toca não. Tem que ser melhor. Não é assim não, é irmã Mari que canta. Aleluia, canta com tanta unção assim, irmã Lusa. Mas ninguém quer estar aqui na frente. Porque a frente da batalha, como eu já disse ao irmão Damião, quem vai na frente é o levita. Levando no peito, assim na coraça, o que Satanás quer causar. Porque eu temo, mas hoje, eu digo, Jesus, eu temo, mas eu tenho Deus que vai à frente. Quando eu coloco a mão em um, que sai ali legião. Aí lá em casa a gente já espera o bombardeio, o contra-ataque. Eu já vi, muitos missionários, mulheres de cocó mesmo, dizer: eu não coloco nem minha mão ali. Eu não coloco nem minha mão. Mas aí você tem que colocar a mão, tem que colocar a enxada, tem que colocar, aleluia, e cavar, e cavar, e cavar até da água. Porque vai chegar o lugar de descanso. O terceiro poço se chama lugar de descanso. E quem descansa, descansa no reobote. Nós vemos ali na palavra que quem descansa, descansa na sombra do Onipotente. Descansa, aleluia, na videira verdadeira. Descansa naquele que tem a água para dar, naquele que é rio de água viva. Descansa na videira verdadeira. Descansa no bom pastor que cuida. Porque ele diz: eu sou o pão. Ei, eu tenho pão. Então vem, porque eu também sou aquele que tenho água para te
propósito. Eu disse, Deus, em casa eu não fico. Olha, filha, então eu vou te dar sandalinha para tu vender. E lá eu estudava com a Bíblia. Eu não conto as vezes que eu não vendia nada. Era dias que não vendia nada. Era ali ao lado da igreja presbiteriana, ao lado do Bonanza, na calçada. E ali Deus me colocou para um tempo de eu ganhar almas na rua. Porque Ele às vezes força você. Ele prepara a situação, deixa alguém até entulhar teu poço. Mas Ele está no negócio para te ajudar e ter força para você se levantar. Eu não sei que força você tem pedido a Deus, mas pede força para você cavar mais na oração. E ali Deus me colocava, às vezes eu vendia até coentro. Não vendia o coentro puxava, mas a gente ganhava uma alma. Eu digo a gente porque era eu, o Espírito Santo. Porque eu não abria a palavra e dizia, Jesus está voltando. Eu me sentava e eu lia a palavra, a Bíblia. E muitos ali passavam e diziam, a senhora pode orar por mim? E quando eu estava orando por alguém no meio da rua, passava um macumbeiro. E o macumbeiro dizia, eis a serva do Deus Altíssimo. Eis aí a verdadeira missionária. Foi assim que o macumbeiro passou lá. E eu abracei ele. E aí passou outro na rua. Nunca me viu. Mas ali a gente marchava na calçada. E certo dia levantou-se um homem para me tirar. E ali Jesus não permitiu eu sair na calçada, na esquina ali do Bonanza do centro. E eu disse, se tu és, aleluia, aquele que vai me tirar daqui, o meu Deus é maior do que tu. Satanás, sai da vida dele. Ele puxou uma peixeira desse tamanho pro meu lado. Os seguranças do Bonanza olharam assim, eu desse tamanho, continuo pequena. E Deus, Ele permitiu aquele cara me afrontar com uma peixeira. E ali ele cortava macaxeira, por isso que ele estava com um facão. Ele vendia macaxeira, só que ele queria um ponto para ele. Ele queria contender com aquilo que Deus tinha me deixado ali naquele lugarzinho. Então, às vezes, a gente conta o testemunho para viver a palavra. Aí a gente fala da palavra, aí depois vive o testemunho. É fácil? Não é fácil, igreja. E eu olhei para ele e disse, sai da vida dele. Se tu pode, mas porque, meu Deus, tu vem para cima de mim? Vem, porque eu sou serva do Deus Altíssimo. Eu fiz igual Davi, com 1,5 metro. Pastora, irmã Laucé, pastora. O negócio foi fácil não, e eu não tremi não. Eu estava ali naquele dia vendendo mamão. E cada dia eu vendia uma coisa. E ali o rapaz queria de volta o lugar dele. Eu disse, ei, a prefeitura me colocou aqui. E ele usava droga, infelizmente. Mas aí, não façam isso não. Só se Deus der a direção. E eu olhei para ele, segurança do Bonanza, disse, tu vai peitar baixinho? Irmãos, diante de Deus, que passou-se ali, eu creio que 10 dias, 12 dias, eu não vi mais o homem. Mas Deus fez na minha vida. Eu não pedi para ele ser machucado. Ele recuou naquele dia. Mas Deus permitiu que alguém pegasse ele, o mesmo facão. Da mesma maneira que a gente quer ferir, a gente é ferido. Às vezes as palavras ferem. Mas aí alguém pegou um facão, alguém que ele devia droga, e ali pegou ele. E nunca mais eu ouvi falar daquele homem. Eu ouvi falar assim, porque muita gente viu a discussão entre nós dois. Então você fala, uma serva de Deus vai discutir no meio da rua. Mas eu dou uma boiada para não entrar na briga. Mas quando se trata do demônio me afrontar no meio da rua, eu dou uma boiada para também não sair. Mas também eu tenho que correr para o monte. Senão eu morro. Como diz a história. Mas o Senhor me honrou naquele dia. E Deus, Ele deu cabo do meu inimigo. Era aquele que estava por trás dele. Infelizmente a carne do homem sofreu. Porque Deus tira do caminho quem quer afrontar aquele que é ungido, que quer cavar o poço. Ali Isaac sai daquele lugar chamado o Poço de Sitna. Era lá em Gerar.
ele parte para o terceiro poço. E nós vemos que a mão de Deus, ela se estende para que a gente prospere quando a gente não tem medo. Não tem medo de enfrentar a potestade. Porque nossa luta não é contra a carne. Porque Deus, ele falou aqui, cava novamente ao coração. Partindo dali, cavou ainda outro poço. Verso 22. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperamos na terra. Aleluia. E prosperamos na terra. Coloca na tua mente que cavar poço é para corajoso. Já imaginou se Josué tivesse desistido? Deus, ele falou que dava força. Tanto deu a Isaac, como esteve à frente das batalhas de todo o seu exército de Josué. E eu sempre tomo para o meu coração. 40 reinos Josué conquistou. E todos eles, Deus deu vitória. E Davi? Quantos reinos Davi conquistou? Jebuseus, Ferezeus, Amorreus, todos os eus. Mas Jesus deu vitória em Jerusalém. Aleluia. Quando a gente chega, aleluia, no lugar que Deus prepara para nós, a gente descansa. E há um lugar de descanso para a tua vida. Ali há um altar. Aleluia. Quando a gente lê aqui o verso 25, meu pastor, então levantou ali um altar. Altares são levantados depois de muito esforço. Altares são levantados depois de posicionamentos. Após a gente se posicionar e não desistir. Não desista daquilo que Deus colocou na sua mão. Deus colocou um esposo, não desista. Não desista de orar pelo filho. Não desista de orar pela parentela. Não desista de orar para quem está ao teu lado. Isaac não desistiu de ajudar quem estava com ele. Porque cada dia que aqueles homens cavavam e estavam ali na direção de Deus, Isaac também levantou para Deus. Assim como Deus se levantou por ele, porque Deus só se levanta por aquele que se levanta por ele. A direção é essa. Se levante para fazer para Deus. Que Deus se levanta do trono para te dar vitória. Desse jeito. E Deus viu que Isaac se levantou. Não ficou parado. Não paralisou em nada. Diante dos seus opositores. Daqueles que contendiam. Por isso, nessa noite, Pai, eu peço à igreja que se levante, vamos orar. Porque aquele que levanta um altar,